Olá pessoal, Giancarlo Boron aqui do projeto Wi-Fi Wiz, o mago do Wi-Fi, o Wi-Fi Wizard. Ok, nesse vídeo eu gostaria de falar aí sobre um item importante do nosso projeto. Tá? Lembrando que o nosso projeto, o propósito dele é gerar renda, vendas e benefícios com redes Wi-Fi. E aqui nesse slide eu destaco a palavra benefícios porque um dos benefícios, um dos grandes benefícios que a nossa solução traz é também a parte de segurança da informação. Ok? E o mês de outubro é o mês em que o mundo inteiro vai falar sobre a conscientização em cibersegurança. Tá? É um mês dedicado a isso, né? Entre outros temas, obviamente, mas um dos temas em destaque nesse mês de outubro é a cibersegurança. Ok? Então, como é que nós podemos ajudar na parte de segurança do nosso projeto, né? Ou com o nosso projeto? Como é que o nosso projeto auxilia na parte de segurança? Então, o que eu vou apresentar aqui é algo rápido, algo simples, mas que faz um comparativo entre o que a gente encontra no mercado hoje, tá, as soluções que a gente encontra no mercado, e como é que o nosso projeto se diferencia com relação às soluções, e também usando a nossa experiência aí de mais de 15 anos na área de TI, né, como a gente viu a evolução nesse tempo todo, né, através dos nossos clientes, dos aparelhos que a gente teve contato, e como que a gente entende isso e como que a gente entende também em que nós somos diferentes dessa situação aí de mercado que a gente encontra, ok? Então vamos lá rapidamente. É, um dos primeiros itens que eu destaco aqui é esse paralelo, né, entre a configuração que vem padrão de fábrica dos aparelhos, tá? E a nossa configuração. Então imagine que você comprou um roteador Wi-Fi nesse momento para instalar na sua casa ou na sua empresa. Muito provavelmente todos os aparelhos de Wi-Fi já vêm com uma configuração padrão de fábrica, tá? E isso significa com senhas já definidas e com serviços inseguros rodando lá dentro do aparelho já definidos, já habilitados, tá? E isso pode ser um problema porque muitas vezes as senhas são conhecidas no mundo inteiro, como vem acontecendo em vários problemas aí de segurança que a gente vê, e também os serviços inseguros que estão rodando ali podem trazer aí possibilidade de um ataque hacker ou de um vírus na sua rede, porque também a comunidade hacker aí no mundo inteiro sabe, né, o modelo do seu roteador Wi-Fi e sabe que muito provavelmente você vai ter aqueles serviços inseguros ali dentro, ok? Ao contrário da nossa solução, como nós estamos sempre acompanhando e aperfeiçoando o sistema, nós sabemos exatamente o que é inseguro ou não, e a nossa configuração não vai com essa padronização de fábrica para o cliente. Ela já vai customizada e adaptada à realidade de cada cliente. Então, o único trabalho que o cliente tem é ligar o nosso aparelho na rede elétrica e também no modem de ADSL, no modem da internet da rede dele. Ok? Então, esse é um dos nossos primeiros diferenciais. Nós não temos uma configuração padrão de fábrica, ok? Um outro item, isso é muito comum, pessoal, nas redes Wi-Fi que a gente vê nos aparelhos hoje, muito provavelmente a rede privada da sua empresa, da sua casa, e a rede pública, que é aquela onde os visitantes se conectam, muito provavelmente elas vão se juntar, elas estão na mesma rede, na verdade, né? Então a gente não pode garantir qual é a situação de segurança de um celular de um visitante que você nunca viu, ou de um notebook de uma pessoa que se conecta na sua rede. Você consegue garantir para mim que essa pessoa não tem um vírus no seu computador, ou que ela não é mal intencionada, que ela não vai ficar ali vasculhando a sua rede para achar algum compartilhamento ou algum tipo de acesso que ela não deveria ter? Então, na nossa solução, a gente cria essa barreira entre a rede privada e a rede pública. Tá? Os visitantes da nossa rede Wi-Fi em nenhum momento vão ter acesso à rede privada do nosso cliente. Ok? Isso é de fundamental importância, parece óbvio, mas não são todos os aparelhos que fazem isso, ou não são todos os técnicos que instalam o aparelho que têm essa noção. Ok? Um outro item que a gente pode mencionar aqui, senhas compartilhadas e senhas fixas. Tá? Quando você define lá a sua senha da Wi-Fi e quando um visitante vai entrar na sua Wi-Fi, pensa num restaurante, por exemplo, né? Ele pede a senha ao garçom, essa senha é fixa lá dentro, tá? Do aparelho. Ela está configurada pelo técnico que instalou a Wi-Fi ali.
E numa situação de empresa, por exemplo, vamos pensar que um funcionário é demitido, né, ou ele se desliga da empresa, ele vai ter no notebook dele a senha gravada, ou ele sabe de cabeça a senha, e é só ele chegar nas proximidades ali da tua empresa e conectar na sua rede Wi-Fi e ter acesso ao que ele já tinha antes. Então, isso é muito grave porque a pessoa que não deveria ter mais acesso continua tendo. Na nossa solução, nós repensamos isso e a senha não é mais fixa dentro do aparelho, certo? Ela é gerenciada através do nosso portal web, onde o nosso cliente escolhe senhas baseadas em perguntas e respostas. Então, o que eu quero dizer com isso é, pense, por exemplo, numa, numa senha, né? O nosso cliente pode colocar lá uma senha em que ano foi a fundação da nossa empresa. E digamos que a resposta é 1980. Então o cliente define que ele, para aumentar esse nível de segurança, ele pode fazer qualquer mistura com caracteres, por exemplo, né? Ele pode colocar a minha senha vai toda senha que eu fizer aqui vai começar com um cifrão e vai terminar com um arroba, por exemplo. Então a senha fica mais forte. Ela fica cifrão 1980 arroba. Ok? Ali você pode misturar também letras, misturar maiúsculas e minúsculas, mas você cria um padrão para suas respostas e você pode criar N perguntas e respostas, e essas perguntas são mostradas ao visitante. Então, só entra na rede, né? Quem conseguir responder a essas perguntas, né? Perguntando para você, por exemplo, né? Para a pessoa que gerencia a rede Wi-Fi. Ok? E em caso de um desligamento, né? Você pode facilmente, através da rede Wi-Fi, né, do nosso portal web, gerenciar essas senhas, excluir uma pergunta, mudar a senha, mudar o padrão da resposta que você configurou, ok? E também, é, no próximo item aqui, esse também tem a ver com as senhas, né? Hoje, no protocolo Wi-Fi, né, nas regras de quem inventou a Wi-Fi, né, não existe ali um limite de tentativas que a pessoa pode fazer para ficar adivinhando a senha. Então isso é muito grave, tá? Isso gera vários problemas. Isso pode fazer com que uma pessoa fique tentando várias senhas seguidas ou que ele desenvolva um robô ali, um script que tente milhares de senhas por minuto. Isso é muito comum e o problema disso é que uma hora ele vai acertar, tá? Porque não é combinação matemática, não tem segredo, tá? Ele vai ficar tentando tantas vezes que uma hora ele acerta. No nosso aparelho nós pensamos nisso e baseado naquelas perguntas e respostas que a gente definiu como senha, né, que eu comentei no item anterior, a gente tem um limite que pode ser definido no aparelho de até X tentativas, né? X eu quero dizer que o cliente escolhe, né, ou a gente recomenda como um padrão de três, por exemplo, três tentativas. Então, caso o visitante erre aquela senha três vezes, ou conforme estiver configurado no aparelho, nós bloqueamos o dispositivo e ele nunca mais acessa aquela rede Wi-Fi, a não ser que o responsável, né, pela gestão da nossa rede Wi-Fi ali na empresa dele permita, ok? Então, essa é uma característica de segurança que nós implementamos. Um outro item é o seguinte, pessoal: todo roteador Wi-Fi, dentro dele, existe um software rodando, ok? Existe ali um sistema que alguém desenvolveu e com o passar do tempo aquele sistema precisa de atualização ou novos problemas de segurança são descobertos e são corrigidos, mas precisam ser atualizados naquele aparelho. Então, isso é muito comum no mercado, são poucos os aparelhos que fazem isso, pouquíssimos na verdade, que é buscar atualizações automáticas e instalar essas atualizações sem qualquer intervenção humana ou intervenção técnica. Tá? Nós fazemos isso e os nossos aparelhos buscam essas atualizações constantemente. A cada hora a gente está se comunicando com os aparelhos para distribuir atualizações que nós fazemos no nosso software, ok? Então isso evita em muito vários tipos de problemas, né, por ter equipamentos desatualizados rodando na sua rede, ok? E isso tem a ver também com esse próximo item que é quando você instala um roteador Wi-Fi, quando é que você vai lidar com ele novamente, né? Geralmente você só lida com ele novamente quando precisa trocar a senha que está fixa lá no aparelho,
né? Ou quando dá algum problema você precisa trocar ele. Então você realmente nunca mais lida com ele se ele estiver funcionando, nem que seja para atualizar questões de segurança, né? Ou para acompanhar algum tipo de acesso indevido que está tendo ali. Né? Acontece como mágica, né? Você instalou ele uma vez, se não estiver dando problema, você deixa ele ali por anos. E isso, por um ponto de vista prático, pode ser bom, mas para o outro não. Né? Então, o nosso aparelho é sempre monitorado mensalmente. Estamos sempre, né, verificando se os acessos estão corretos, se ele está desempenhando bem com relação à temperatura, com relação ao processamento, né? Então, esse também é um diferencial da nossa solução. Um outro item é gerenciamento complicado e necessidade de conhecimento técnico, certo? Você geralmente tem que acessar pra, né, a configuração do aparelho. Nem sempre você, cliente leigo da área de informática, tem essa, essa facilidade, né? Então você precisa acessar e lidar com termos técnicos, tá? Na nossa solução não, né? Todo o gerenciamento a gente faz pela plataforma web e a nossa plataforma se comunica com os nossos aparelhos. Então, definição de senha, o nome da rede Wi-Fi, os acessos que estão ocorrendo, tudo isso você vê na plataforma web, como se fosse visitar um site ali, né? Não precisa nenhum conhecimento técnico para acessar essas informações. Um outro item é sem manutenção de logs de acesso. Tá? O que são logs de acesso? É o registro de cada visitante, né? O momento em que ele acessou, a hora que ele acessou, ou o que ele acessou, que tipo de site ele acessou. Tá? Isso, se você pensar bem, justamente porque os aparelhos de Wi-Fi hoje são restritos em termos de processamento, em termos de capacidade de armazenamento, tá? Ou eles têm um limite de tempo muito pequeno de logs, ou eles simplesmente não armazenam logs. E isso também é um defeito, porque em algum momento talvez você precise desses logs e você precisa que eles estejam bem armazenados e à disposição. Ok? Nós conseguimos resolver esse problema, então o nosso aparelho ele tem uma boa capacidade de armazenamento, de processamento, ele consegue manter vários logs de acesso e disponibiliza esses logs para o cliente quando ele precisar, ou não só para o cliente, mas também como para órgãos da justiça, se porventura for solicitado, ok? Também com relação a isso, com relação a logs, né? A solução do Wi-Fi WIS, ela obedece aí a LGPD, que é um item, né, de proteção de dados, é a Lei Geral da Proteção de Dados, que deve, que obriga, né, os sistemas, as plataformas também a lidar com os dados dos visitantes, tá? Então o cliente, ele deve, né, o cliente, eu digo o visitante, ele deve concordar, deve autorizar o uso de seus dados pela empresa que está operando aquele serviço. Da mesma forma, o marco civil da internet ele obriga o armazenamento de pelo menos de um ano de acessos. Tá? Então, o nosso equipamento está em obediência à LGPD e ao marco civil da internet, ao contrário dos outros aparelhos do mercado. Tá? Muito provavelmente nenhum deles hoje obedece facilmente à LGPD e muito menos ao marco civil da internet por não conseguir armazenar e tratar logs de acesso da forma correta. Tá? Então, esses são os principais itens que a gente vê aí na parte de segurança. Existem outros itens que eu vou comentar que não são relativos à parte de segurança, mas são, enfim, ao projeto. Então, nenhum outro modem ou roteador Wi-Fi, né, do mercado hoje é, consegue dar um alto grau de customização, não consegue gerar renda extra, não aumenta tanto a segurança assim, como eu acabei de demonstrar nesse vídeo. Né? Não é uma ferramenta de CRM ou de dados, ou não traz também agilidade e fidelização de clientes, e também não apoia de alguma forma comunidades e meio ambiente, que são itens que eu já comentei em outros vídeos, se vocês quiserem ver, né? Mas eu não vou citar aqui, eu só estou comentando rapidamente. E também não tem um grande item que é com relação ao custo-benefício do nosso aparelho. Tá? Geralmente, aparelhos com vários desses itens de segurança que eu comentei são muito mais caros do que os aparelhos populares que tem por aí e que não fazem vários desses itens de segurança. Né? Então, o nosso custo-benefício é muito bom. Né? Vai da situação em que ele for usado e dependendo da situação, a gente pode enviar o aparelho gratuitamente para a empresa,
se a gente, na conversa que a gente tiver com a empresa, se a gente entender que ele pode também ter um alto fluxo de visitantes, gerando renda para ele e para nós também. Nesse caso, nós enviamos o aparelho gratuitamente. Ok? Então, esses benefícios que eu citei agora são secundários, né, a esse tema de segurança da informação, mas são itens importantes também ao projeto. Ok? Fica aí a dica, então, com relação à segurança, como é que nós conseguimos melhorar a segurança da parte computacional da sua empresa com o nosso aparelho de rede Wi-Fi. Obrigado.